Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao TN2. Pelo menos 44 veículos de luxo foram roubados por uma quadrilha especializada que agia em aeroportos do país. 2 dos integrantes foram presos aqui no Espírito Santo. Noite de 26 de abril, os criminosos chegam com o carro que vai facilitar o furto. Nesse outro registro, é possível ver que os 2 suspeitos pagam pelo estacionamento. Com o bilhete pago, o motorista da Hilux furtada libera a cancela e o comparsa vem logo atrás de carona. Sempre tem um veículo automotor de cobertura, né? Então ele adentra o aeroporto de Vitória, Espírito Santo, destrava a Hilux, né? Na maioria das vezes eles conseguem um aparelho rastrear, que é um acessório, em conjunto com o módulo eles conseguem furtar essa Hilux, destravar a Hilux e furtá-la. A princípio, eles possuem um equipamento, né? O módulo, o rastrear e outros equipamentos que são os acessórios, em conjunto eles conseguem destravar a Hilux. Então, na maioria das vezes, eles conseguem comprar no Mercado Livre. A princípio, é esse tipo de veículo que eles furtam, qualquer tipo de modelo Toyota Hilux. As investigações estão voltadas justamente para esse tipo de veículo. 3 pessoas foram presas no Espírito Santo, em Vila Velha e na Serra, e uma em Minas Gerais. Os mandados de prisão foram cumpridos na última sexta-feira, na primeira fase da Operação Alto Luxo. A Polícia Civil já sabe que se trata de uma organização criminosa que atua em vários estados. No total são 7 Hilux aqui no aeroporto de Vitória. A gente fez um levantamento em relação aos outros aeroportos. No Galeão são mais ou menos 22 Hilux e em Confins 15. Tem algumas em São Paulo e Paraná também, mas a gente não fez esse levantamento específico. E a escolha do estacionamento do aeroporto para cometer os furtos não foi aleatória. As investigações mostram que o atrativo é o tempo em que esses carros luxuosos ficam estacionados aqui enquanto seus donos viajam. Chega a durar de 10 a 15 dias, tempo suficiente para os criminosos agirem com tranquilidade, despachando os carros dentro e fora do país. Para prevenir os furtos, a administradora do aeroporto de Vitória passou a colocar travas de segurança nos modelos de carro Hilux e SW4. Em nota, a empresa explicou que orienta o proprietário a solicitar a retirada da trava através de um aviso no vidro do carro. Informou ainda que desde o início da ação não foram registrados outros furtos e que reforçou o controle e a segurança no local. Os suspeitos presos vão responder por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude. Flagrante de acidente na Serra. O carro está passando pelo cruzamento e é atingido pela moto. O motociclista é lançado pelo ar. Esse acidente aconteceu perto do terminal de Carapina. O motociclista de 24 anos foi socorrido e levado ao hospital. O motorista do carro não ficou ferido. No sul do estado, uma família inteira, incluindo um bebê de 5 meses, foi atropelada. Veja o momento em que as vítimas são atingidas pelo carro. O casal de 23 e 26 anos tinha saído da igreja e seguia em direção ao ponto de ônibus. Junto com os adultos estavam a criança de 4 anos e o bebê. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Esse acidente foi ontem à noite em Cachoeiro de Itapemirim. A família foi socorrida pelo SAMU, levado para a Santa Casa da cidade. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia. E foram soltos pela justiça os pais do bebezinho que morreu durante um incêndio em Cariacica. Foi durante uma briga do casal. As chamas teriam sido provocadas por um cigarro. A rua no bairro Rio Marinho, em Cariacica, foi fechada. Homens do Corpo de Bombeiros foram ao local e fizeram o trabalho de rescaldo. O fogo já havia sido controlado por moradores e vizinhos. Os bombeiros eles encontraram um incêndio já na fase de extinção, então eles gastaram ali em torno de 30 minutos para o combate. Gastamos aproximadamente 3 mil litros de água, um caminhão, não precisou de reabastecer, foram 7 bombeiros que atuaram e em 2 focos distintos, então tinha um foco no quarto e um foco na cozinha. O incêndio aconteceu na noite desse domingo, no 2º andar desse prédio. Dentro do apartamento estavam pai, mãe e 3 crianças, incluindo o pequeno Anthony, de 43 dias. Ele dormia na cama de casal, no quarto, quando as chamas iniciaram. Os pais não conseguiram salvá-lo. O fogo teria começado por um cigarro aceso, deixado próximo à cama. Quando a menina de 5 anos desceu, tia, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí eu
peguei na mãozinha dela e subimos correndo a escada. Quando chegamos lá em cima, já estava tudo alastrado de fogo, cozinha, quarto, e não dava para ver mais nada. Enquanto o quarto estava em chamas, segundo familiares, o casal continuava a discutir ali a responsabilidade do incêndio. Além do bebê que dormia no quarto do casal ali, na cama de casal, também estavam no apartamento. Um menino de 7 anos e outra criança, também filha do casal, de 5 anos. Ela, desesperada, ela desceu as escadas, foi até o andar de baixo. Lá ela pediu ajuda à tia. A tia subiu as escadas correndo e foi ao apartamento. Aí na hora que eu cheguei na porta do quarto, teve uma explosão que me jogou para trás, eu e a criança que estava comigo. Aí eu peguei ela, abracei e rolei escada abaixo com ela. O filho do casal de 7 anos foi resgatado por um tio pelos fundos do apartamento. A mãe e o pai das crianças teriam bebido o dia inteiro. À noite, eles iniciaram uma discussão. Segundo familiares, a mulher, que é cabeleireira, teria acendido um cigarro e deixado sobre a cama. Se ela não tivesse deixado o cigarro aceso, né, na beira de uma cama, sabendo que tem uma criança dentro do quarto. Uma não, 3 crianças, né? Cleide Venâncio da Costa, de 34 anos, e o Elberson Matos dos Santos, de 31, foram presos e levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Em depoimento, o casal teria entrado em contradição sobre o início do incêndio. Anthony era o filho mais novo do casal. Na semana passada, de acordo com familiares, ele teria sido diagnosticado com uma pneumonia. O apartamento da família ficou destruído. O imóvel foi lacrado pela Polícia Civil para ser periciado. A gente não pode dar resultado agora, nesse momento, né? Então, as hipóteses estão sendo vistas, todas elas, né? E em breve a gente vai ter algum resultado mais concreto sobre isso. Uma mulher morreu após uma batida de carro em Marataízes, no sul do estado. A vítima, identificada como Renata Leal, de 46 anos, teve traumatismo craniano e morreu no PA da cidade. Ela estava em um carro que bateu no muro de um condomínio. Foi um taxista que passou pelo local e acionou a polícia ao ver a mulher desacordada no veículo. Não há informações sobre o que teria provocado a colisão, mas a Polícia Civil investiga o caso. Foram socorridos pela polícia, foram ouvidos pela polícia os familiares da mulher assassinada a facadas no último sábado na Serra. Um dia após o crime, gente, o marido da vítima tentou se entregar em 2 delegacias, mas acabou liberado. Reinaldo Teixeira da Silva, de 40 anos, se apresentou ao plantão especializado da mulher em Vitória na tarde deste domingo, mas acabou liberado da delegacia por não ter mandado de prisão expedido contra ele. Reinaldo, você confessa que matou sua esposa? Por que você fez isso? Por que você matou sua esposa? Ele é apontado pelo assassinato da esposa Maria de Fátima Pereira Análio da Silva, de 41 anos, morta com uma facada no pescoço na madrugada deste sábado. O crime aconteceu dentro do quarto da vítima, enquanto ela estava dormindo. A família mora no bairro Feu Rosa, na Serra. A irmã afirma que o homem era muito ciumento e extremamente possessivo. Todo homem que é possessivo assim, porque ele tem um rabo preso. Alguma coisa ele tinha. Ele tinha ciúme de mim. Quando a minha irmã em Cachoeira me visitar, ele tinha ciúme de eu levar ela em outro lugar. Ele ficava ligando, entendeu? Querendo saber onde que estava, onde que não estava. Ficava querendo monitorar. Maria de Fátima trabalhava como técnica de enfermagem. Foram 19 anos de relacionamento. Ela deixou 3 filhos. Uma adolescente de 17 anos, uma jovem de 13 e um menino de 4 anos. Como que um pai, na frente dos filhos, tira a vida de uma mãe da forma brutal que ele fez com ela? Segundo familiares da vítima, na sexta-feira, Reinaldo vendeu o carro para o sogro por uma quantia de R$11 mil. Depois do crime, em posse do dinheiro, ainda fugiu no próprio carro que havia vendido. Na manhã deste domingo, ele procurou a polícia espontaneamente. Antes de se apresentar aqui no plantão especializado da mulher em Vitória, Reinaldo procurou a Delegacia Regional da Serra, onde foi registrado um boletim unificado. De acordo com a ocorrência, ele confessou que matou a esposa por causa de ciúmes, porque desconfiava de uma traição. O motivo da liberação nas 2 delegacias teria sido o mesmo: falta de mandado de prisão.
A defesa disse que está ciente de que Reinaldo compareceu à Delegacia Regional da Serra, onde relatou as circunstâncias do crime, mas que vai aguardar o depoimento oficial tomado pelo delegado, que vai apurar o caso. Olha, apesar dessa sensação de revolta, de injustiça, de impunidade, tem uma explicação. A Polícia Civil diz que a legislação brasileira determina que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante ou em cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça. Por isso, não tendo esses dois casos, o homem foi liberado. E um homem acusado de se passar por policial federal é acusado de dar um prejuízo de R$130 mil em Guarapari. Na casa desse suspeito, a polícia encontrou armas, munições, receituários do Sistema Único de Saúde e folhas de cheque. Tudo foi encontrado no quarto do suspeito, que estava trancado. Esse mandado de busca e apreensão foi cumprido na Praia do Morro. Segundo a polícia, esse suspeito tem 48 anos e começou a ser investigado após prometer solução de questões para aposentadoria, restrições na carteira de habilitação e ainda oportunidades de trabalho na Polícia Federal para uma das vítimas. O caso continua sendo investigado. A seguir, ministra do STF recebe a maior honraria do Estado. Carmen Lúcia participou de uma palestra aqui em Vitória. É já já. TN2 de volta para te contar que uma organização criminosa foi presa em Guarapari. Esses suspeitos eram especializados em falsificação de documentos e aplicavam o golpe do FGTS. Não é brincadeira, não. A primeira a ser presa foi uma mulher de 36 anos dentro da agência bancária da Caixa Econômica de Muquissaba. Ela apresentou um documento do Rio de Janeiro com o nome de outra mulher. Outras duas pessoas também foram detidas, uma outra mulher de 51 anos e um homem de 46. Segundo a polícia, um entrava na agência, apresentava essa documentação falsa, abria uma conta corrente e depois fazia o saque do FGTS. Todos os suspeitos detidos já tinham passagem pela polícia. O homem por estelionato, furto e receptação, tudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mulher de 51 anos já foi presa por estelionato na Paraíba. Ou seja, a delegada explicou que essa quadrilha vinha de outros estados para aplicar golpe aqui no Espírito Santo. Bora mudar de assunto, gente. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi homenageada com a Comenda Jerônimo Monteiro. É a maior honraria concedida pelo governo capixaba. A magistrada participou de 2 eventos aqui no Espírito Santo. Um deles é o primeiro Encontro Nacional de Gestores da Cultura, que também teve a participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes. A primeira parada da cantora e ministra da Cultura Margarete Menezes foi no Teatro Universitário da UFES, no campus de Goiabeiras. Ela participou do primeiro Encontro Nacional de Gestores da Cultura, uma iniciativa que tem como objetivo debater as políticas públicas culturais no país. Durante a passagem, ela buscou estreitar o debate com lideranças políticas do setor. A ministra também destacou a importância de se preservar a cultura nacional e lembrou dos desafios que o setor enfrenta. Estamos nesse momento tendo esse diálogo para a gente entender quais são as necessidades principais do setor e dos gestores também, né? É um momento de descentralização, essa visão que nós temos para que todos os gestores de cultura de todo o Brasil tenham acesso ao fomento. E esse fórum que está acontecendo hoje aqui, com gestores de todos os municípios do Brasil, pessoas que estão nesse lugar também, fazendo essa grande corrente em prol da cultura brasileira. Esse fórum que está acontecendo aqui é muito importante para nós. A gente está falando de 3,11% do PIB, a gente está falando de um setor, né, da economia que representa mais do que outros setores que historicamente estão melhores posicionados, digamos assim, na fila de negociação dos poderes. O acesso da população, acesso, enfim, de todos os territórios, de todos os saberes, é sem dúvida uma grande agenda daqui para frente, porque a gente, pela primeira vez, tem recurso, que era também uma coisa que a cultura, historicamente, careceu muito. Então, agora nós temos, a partir das leis, o recurso. Agora é fazer esse recurso chegar com qualidade, com equidade, né, a todos e todas os brasileiros e capixabas. Durante a passagem, a ministra também falou que o setor cultural vai receber recursos financeiros do PAC, o Pacote de Aceleração ao Crescimento. Esse projeto do governo federal tem o objetivo de destravar obras que estavam paralisadas em todo o país. A cultura também está prevista no PAC, né, com os nossos equipamentos de cultura, né? Teatro, cinema, chegar nas favelas, chegar nas pequenas cidades. E quem prestigiou as visitas ainda pôde aproveitar uma palhinha do repertório da ministra. Nossa cultura é uma maravilha, mas ela não pode ficar na ilha. E como é que faz para sair da ilha?
A ponte somos todos nós. Um beijo. Além de Margarete Menezes, o Espírito Santo também recebeu a visita da ministra do STF, Carmen Lúcia. Entre os eventos que estavam na agenda dela está a receber a mais alta homenagem que pode ser prestada pelo Executivo Estadual, a Comenda Jerônimo Monteiro. A ministra do Supremo também veio para o mesmo evento do setor cultural. A cultura é a tradução da alma de um povo. Pode-se prender pessoas, pode-se prender fisicamente as pessoas, não se amordaça a alma. Todos nós brasileiros temos o direito ao exercício dos direitos culturais como direito fundamental. Assim é, porque a Constituição assim quer e determina. Na parte da tarde, Carmen Lúcia discursou no Palácio Anchieta durante uma aula magna da Procuradoria-Geral do Estado. As duas personalidades abrem uma semana em que o Estado recebe grandes visitas. Na sexta, a ministra do Supremo, Rosa Weber, também estará no Espírito Santo para uma agenda no Tribunal de Justiça. Sabe as palavras, né? Olha, o Encontro Nacional de Gestores de Cultura acontece amanhã no Teatro Universitário da UFES, em Vitória. E a programação você confere no site forumdecultura.org. No retorno do TN2, vamos falar de atividade física na gestação. Não deixe de ver, é já já. Depois que viralizou esse vídeo da capitã Gabriela fazendo uma série no CrossFit, já quase ganhando o bebê, muita gente ficou impressionado. Será que pode praticar atividade física assim de alto impacto com um estágio tão avançado de gravidez? A nossa equipe foi ouvir os especialistas. Agacha, faz barra e se joga na flexão. A série de exercícios da capitã Gabriela, do Corpo de Bombeiros, viralizou nas redes sociais por causa desse barrigão. E detalhe, o vídeo foi feito um dia antes do parto. O registro é de dezembro do ano passado. Hoje, o Matheus está com 7 meses distribuindo saúde. Apesar de parecer arriscado, a capitã explicou que recebeu orientação médica e foi liberada para esse tipo de exercício. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre pratiquei diversas atividades e não tinha porquê, na gestação, parar de praticar. E aí, com o acompanhamento de diversos profissionais, eu tive o incentivo e a orientação para continuar. Quem também não abandonou os treinos de CrossFit durante a gravidez é a Vanessa, que está com 5 meses. Essa é sua 3ª gestação e a primeira com a prática regular de exercícios. Para ela, tem sido uma experiência positiva. Toda a diferença. Resistência, eu já estava esses dias mesmo que eu estava em casa, esses meses que eu estava em casa, eu já estava sentindo o corpo já menos resistente a muita coisa, peso, muita coisa. Muita dor no corpo eu sentia nas outras gestações. Eu saio daqui bem, no outro dia eu acordo bem. Então, assim, é outra coisa, endorfinada total. Por orientação médica, a Vanessa passou os primeiros meses sem fazer muito esforço. Mas agora está liberada. Nesse retorno, o professor adaptou alguns exercícios. Então, as aulas continuam a mesma. A gente tem o plano de aula semanal, a aula do dia. Só que quando ela pega algum exercício que ela não consegue fazer, a gente adapta. Ou quando a gente tem algum exercício que pode levar a um acidente de queda, a gente tira também e adapta esse exercício aí. Que a atividade física traz benefícios em qualquer fase da vida é uma constatação. Agora, durante a gestação, um período em que se intensificam os cuidados, será que existe exercício mais ou menos indicado? As sociedades internacionais e as sociedades brasileiras orientam exercícios de baixo impacto na gestação. Então, se a gente pensar qual o exercício ideal, então, exercícios aquáticos, natação, hidroginástica, pilates, exercícios funcionais, esses são os exercícios mais recomendados do ponto de vista médico para gestantes também de modo geral. Se a grávida já vinha fazendo exercícios antes da gestação, não teve sangramento, não teve nenhuma queixa do ponto de vista gestacional, não há nenhuma evidência científica que nos oriente a orientar ela a parar esse exercício. Então, se ela já vinha fazendo CrossFit, ela está estável do ponto de vista gestacional, não houve sangramento, ela pode continuar fazendo CrossFit. No caso das sedentárias, a orientação da obstetra é fazer exames para saber a classificação de risco da gravidez. Depois, é só começar aos poucos. O que não dá mesmo é para ficar parada
principalmente durante a gestação. Com a avançada gestação, esses órgãos pélvicos, né, os ligamentos, eles vão ficando mais frouxos. Então, também tem mais risco de lesão muscular, de lesão de tendões. Por isso, a gente orienta que a gestante faça, sim, exercício, mas idealmente com um profissional especializado em gestação. Se depender da Vanessa, os treinos continuam até o dia que o bebê decidir nascer. Enquanto eu estiver bem, que ela falar pode, que tá tudo ok, eu pretendo dar até ganhar. E o neném já vem malhando, né? Brincadeiras à parte, gente, tem sempre que fazer exercício com orientação médica e também de um profissional na área de educação física e respeitar, claro, os limites do próprio corpo. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.